Olá, Mia! Olá, Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. De que ris, Mia? Eu estava a dizer, olha, não sei o tema, e tu só disseste surpresa. Surpresa. Eu sei qual é o tema. É. Sim, cheio de vontade de falar contigo sobre um tema em especial. Então, Que ainda por cima foi uma coisa que tu disseste. Sim. uma coisa que eu disse. Sim, é sobre uma coisa que tu disseste. Ah, Mas não é uma coisa que me tenha irritado. Ah, tá ok, bem? ok, Também ok. dizes coisas dessas. Não, mas foi uma coisa que me deixou a pensar. ok. Por acaso não sei se foste tu que disseste ou se fui eu que disse. Tá Não bem. interessa, olha. Hoje estamos eu estou num formato muito prático. Porque, Pois estás um porque- bocadinho estressado, não estás? não é estressado, é Então, focado. Focado. É Ah, focado. ok, É boa, focado. boa, boa. Tenho muitas coisas para fazer. Sim, E no meio dessas coisas é bom ter este tempo para nós conversarmos sobre uma coisa que me tem deixado a pensar muito. então. Então aí vai. Nós aqui no podcast falamos várias vezes sobre um tema muito em voga, que é o tema do privilégio. Ah, E falamos do privilégio do género, ou do privilégio da raça, ou do privilégio do extrato social, etc, etc. E quando estávamos aqui na época da pandemia, na época do confinamento, nós chegamos os dois a uma conclusão durante as nossas conversas, que o confinamento ele estava a ser duplamente injusto. E falamos precisamente de uma série de pessoas que não têm, nomeadamente, o privilégio económico. Certo. E que estavam a sofrer mais que as outras porque têm menos flexibilidade para organizarem o seu trabalho ou porque ficaram fechadas em espaços que são menos agradáveis. Nós falamos um pouco sobre isso e dissemos que havia aqui uma dupla injustiça, que em cima disto, muitas vezes essas mesmas pessoas também tinham menos recursos de desenvolvimento pessoal. Yeah. E eu lembro que nós, durante a conversa, até acabamos por considerar que, se calhar, esse até era o tipo de recursos mais valiosos na época do confinamento. Porque quem tinha mais estes recursos de desenvolvimento pessoal também conseguiu lidar melhor com o confinamento, tal como consegue lidar com a maior parte das coisas na vida. Ora, nós no outro dia estávamos a falar sobre privilégio e eu já não sei como é que começou a conversa, mas no meio surgiu esta ideia de que O verdadeiro o privilégio. verdadeiro privilégio, Já percebi ou o se que é calhar que- o maior dos privilégios, é ter tido a oportunidade de nascer e crescer numa família com uma história de vida que não implicou traumas, não implicou grandes questões de vínculo, não implicou ter uma série de aprendizagens que nos fazem chegar à idade adulta a sentir-nos incapazes, insuficientes, não merecedores de amor, etc, etc. Que esse, se calhar, é que era o grande privilégio. Não Mas é? estás a dizer que o verdadeiro privilégio é poder crescer numa família emocionalmente estável. Não é? Acho que foi mais ou menos essa a conclusão a que Certo, chegamos. certo. Porque numa família emocionalmente estável diminui a probabilidade de tu acabares a lidar com estas questões todas de que eu estava a falar agora, não é? No entanto, não acredito que haja alguém que tenha crescido numa família perfeita nesse sentido, não é? não. Que haja uma estabilidade emocional constante e e totalmente consistente, não é? Mas o que estamos a falar aqui é de haver uma estabilidade emocional suficiente para isso poder acontecer e que isso é verdadeiramente um privilégio. É um privilégio que nos protege em relação às coisas que para nós não são um privilégio, não é? Portanto, para mim, como mulher eu tenho, em algumas situações, sou desprivilegiada. Mas ter vindo de uma família emocionalmente estável e ter tido uma oportunidade de crescer da forma que cresci, mais uma vez, não perfeita, mas permite-me lidar com isso, mesmo assim, a partir de um ponto de privilégio. Isso ficou claro o que eu disse agora? Sim. Sim.
Queres reforçar? Não, e esta ideia, não é? Que eu posso ser vir de uma classe social não privilegiada ou desprivilegiada, posso ser de um género desprivilegiado, posso ter uma orientação sexual que significa perda de certos privilégios. E se eu tiver essa estabilidade, essa história de estabilidade emocional, de relações com estabilidade emocional, não é? Que ter vindo e crescido num ambiente onde há uma certa estabilidade, que isto de alguma forma me protege nestas situações onde sou desprivilegiada e que ter essa bagagem é um privilégio que eu carrego. E tanto aqui... Carrego no bom sentido. Sim, ligando aqui com a forma como eu introduzi o tema, nós no último ano e meio, nos últimos 2 anos, acabamos, ao lidar com esta situação que social e economicamente foi diferente do habitual, esta situação acabou por expor ainda mais o desprivilégio que é não ter tido essa oportunidade. Sim, certo. E eu andei nos últimos dias a refletir um pouco sobre isso, porque, por um lado, isto parecem péssimas notícias, porque nós sabemos que, nós os dois estávamos a considerar, tendo nascido em famílias diferentes, em países diferentes e com culturas diferentes, e não sendo nenhuma das famílias economicamente privilegiada, não é? Muito longe disso. Mas nós ambos sentimos que os nossos pais, fazendo como todos os pais o melhor que podem com os recursos disponíveis, proporcionaram-nos um certo tipo de estabilidade emocional ou seja, concederam-nos esse privilégio, ajudaram-nos a ter esse privilégio. E parece a maior parte das pessoas, claro que há muita gente que também teve este tipo de vivências, mas há muitas outras pessoas que não tiveram. Isso parece ser uma péssima notícia, que é, para além de tudo o resto, o Pedro e a mim ainda me estão a dizer que eu sou desprivilegiado por ter crescido numa família onde eu não tive esta estabilidade emocional, o que provavelmente contribuiu para que eu agora, na vida adulta, lide com uma série de desafios. Claro. Sim, isto parece ser uma notícia muito má, só que esta notícia tem uma característica ligeiramente diferente dos outros privilégios. É que, por um lado, nós podemos fazer alguma coisa em relação a isto, porque os efeitos desta vivência, nós na idade adulta, de uma forma consciente e deliberada, e às vezes com ajuda, nós podemos ajudar a minorar esses efeitos, não é? Por isso é que o desenvolvimento pessoal... E podemos proporcionar isso aos nossos filhos, não é? E essa era a segunda parte muito importante, é que, ao contrário de outros desprivilégios, tu não consegues simplesmente ajudar os teus filhos a não os ter, até porque há desprivilégios que estão diretamente... Por exemplo, se é um desprivilégio, se tu sentes que tens um desprivilégio racial, não é? Tu estás a passar esse desprivilégio aos teus filhos, por muito injusto que isso possa parecer, não é? E se tens um desprivilégio económico, não é? É difícil, o que as pessoas procuram fazer é garantir que os filhos estudam, mas nem sempre é fácil ajudar os filhos a terem uma vivência diferente da nossa. E, com esta questão sendo também difícil, é mais provável, se ganharmos consciência disto. E é a coisa que nos vai ajudar a influenciar os outros desprivilégios também, certo, não é? Certo. Porque acho que está aqui inerente a uma educação, porque isto estamos a falar, que se nós podemos passar e educar e relacionar-nos com os nossos filhos, por exemplo, de acordo com os valores da parentalidade consciente, que eu acho que proporcionam realmente estabilidade emocional, que tem a ver com igual valor à autenticidade, respeito pela integridade e responsabilidade pessoal, que isto de alguma forma cria cidadãos que têm esse privilégio e que podem, que eu acho que quando somos educados assim, que nos tornamos ativistas por um mundo melhor, Sim. que vamos influenciar e procurar
mudar o mundo em que nós vivemos, o contexto onde estamos inseridos, de forma a que esses desprivilégios que existem fiquem cada vez menos acentuados. Deixamos de ser uma parte ativa nesta cultura de privilégio para um e desprivilégio para o outro. Eu acredito que sim. Acredito que sim. Que viver num ambiente racista, por exemplo, não é viver num ambiente de estabilidade emocional. Não é? É um ambiente de viver provavelmente com raiva, com injustiça, com muitos julgamentos, não é? E isso não é estabilidade emocional. Portanto, um ambiente muito machista, igual. Sim. Eu queria me focar aqui na conversa, queria-te propor que nos pudéssemos focar aqui por uns instantes neste privilégio em particular. Okay? Porque nós estamos-lhe a chamar o maior dos privilégios. Como é que tu lhe chamaste? O privilégio, o derradeiro privilégio? Foi qualquer coisa desse género. Não foi essa palavra. Sim. Não é? Qual foi a palavra? Já não me lembro. Mas okay. É o grande privilégio. É o grande privilégio. Portanto, se nós nos focarmos nele, o que é que acontece de radicalmente diferente na experiência de um de nós se tivermos recebido esse privilégio? Ou seja, se tivermos crescido numa família que nos proporcionou estabilidade emocional. Isso não quer dizer que nós crescemos numa família onde estava tudo bem e éramos sempre felizes, não é? Até porque muitas das nossas vivências, por muito que a nossa família queira, acontecem fora da família, não é? Só com os nossos amigos. E não é só isso, que há aqui eu acho que precisamos de frustração, de conflitos, de todo o leque de emoções que existe para realmente termos esse privilégio, porque viver este privilégio quer dizer que também sabemos viver com a derrota, com a dor, com o sofrimento também. Então, porque isto está assim meio abstrato, não é? Estabilidade emocional, não estabilidade emocional. O que é que, para algumas pessoas pode ser difícil de imaginar isto, não é? Aliás, acho que por isso é que surge esta imagem que eu estava aqui a explorar de a estabilidade emocional. Até porque às vezes se confunde estabilidade com equilíbrio, não é? Estabilidade emocional numa família deve ser uma família onde está sempre toda a gente bem, onde ninguém levanta a voz, ninguém se chateia. Estabilidade dá essa impressão. As pessoas são sempre muito cordiais, de vez em quando há uma zangazinha, mas as pessoas pedem desculpa umas às outras, abraçam-se e trocam palavras de amor. E estabilidade emocional não é isto. O que é isto? O que é viver numa... Quando tu pensas numa família que oferece estabilidade emocional aos seus membros mais jovens, está-lhes a oferecer o quê, exatamente? Eu diria que há um espaço para eu ser quem eu sou, ou seja, há espaço para a honestidade e a autenticidade. Né? Diria que é um espaço onde eu posso manter a minha dignidade, né? E um espaço onde eu sinto que pertenço. Né? Que há uma forte sensação de pertença e que eu mereço estar aqui e mereço estar presente e fazer parte. Eu diria que esses ingredientes seriam, para mim, quando penso nisso, agora estou a pensar online, que seriam os principais ingredientes disso que eu aqui estou a chamar de estabilidade emocional. E isso não quer dizer... não é? Estavas aqui a falar do nosso caso, que eu diria que se eu pensar nisto da aceitação, da autenticidade, da dignidade e da sensação de pertença, eu sinto que eu tive isso presente. Mesmo assim há aqui algum analfabetismo emocional e analfabetismo em relação à comunicação daquilo que eu sou em palavras e assim. Portanto, continua a haver aqui coisas que eu acredito que por exemplo, no caso dos meus pais, que eles não sabiam fazer melhor, mas se soubessem poderiam ter feito, né? Coisas que eu procuro fazer melhor agora para criar ainda mais essa estabilidade emocional na nossa família. Mas no fundo para mim seria isso, esta sensação de aceitação, de dignidade, de pertença.
Eu estou a olhar para como tu estou a pensar no online. Porque, lá está, isto é um dos desafios da utilização da linguagem verbal. É que nós às vezes utilizamos palavras que nós achamos que conhecemos o significado. Estabilidade emocional. Sim, claro, entendo o que isso é. Então explica-me, não é? Ou vai ao detalhe. Ou transforma em imagens, em vivências, em experiências e começamos a patinar um pouco. Portanto, eu também estou nesse processo. Estava aqui a fazer... O meu exercício é o seguinte. Se eu tiver falta de estabilidade emocional, não é? Provavelmente eu vou aceder àquelas experiências internas de insuficiência e de não merecimento. Não é? Não sou suficiente e não mereço ser amado. Ora, a estabilidade emocional, pelo contrário, vai criar condições para que essas experiências não aconteçam. Portanto, a família deve estar a gerar ou a criar um ambiente onde eu, enquanto jovem membro da família, criança primeiro, jovem mais tarde, adolescente, etc., eu não me vou sentir insuficiente, nem vou sentir que não mereço ser amado. Portanto, em princípio, os meus pais e as outras pessoas que fazem parte deste ambiente, porque os irmãos mais velhos são muito importantes neste ambiente, no caso de haver várias crianças, não é? Portanto, eles não me fazem sentir em nenhum momento que eu não sou suficiente. E nós agora podemos explorar o que é isso? Como é que, se nós quiséssemos que uma criança se sentisse insuficiente, o que é que nós lhe íamos dizer? E se nós sentíssemos que quiséssemos que a criança sentisse que não merece ser amada, o que é que nós íamos dizer e em que tipo de situações? Porque eu acho que aí é que está talvez a parte central desta estabilidade emocional. A estabilidade emocional não é estarem sempre a fazer festinhas e a dizer que está tudo bem, mas é, sobretudo em momentos-chave, haver aqui esta estabilidade de tu és suficiente, tal como és, e tu mereces tudo aquilo que decidis merecer. Sim, e tu és importante, pegando aqui noutras conversas de antes, tu és importante e podes contar comigo. Tu és importante e podes contar comigo. Portanto, se nós quisermos... Isto aqui parece um exercício pela negativa, é que é um exercício que eu às vezes proponho, por exemplo, a um cliente de coaching. Ele às vezes não sabe como conseguir certa coisa e eu às vezes proponho o contrário, que é, então imagina que em vez de tu quereres aquilo que queres, querias o contrário. Como é que tu fazias? E às vezes ele sabe. E eu sei como estragar isto tudo. Né? Então, o que é que nós faríamos? Provavelmente íamos praticar imensos jogos de amor condicional, né? Que eu gosto de ti quando falo. Utilizamos amor como moeda de troca. Sim, damos e retiramos amor. Faz isto para eu gostar de ti. Ou, tiraste uma boa nota, incrível, espetacular, não sei o quê. Não tiraste uma boa nota, estou chateado contigo, estou zangado, não, até te posso punir. Né? Se eu começar a jogar esse jogo... A criança que tem uma expressão emocional mais forte, que algumas pessoas chamam de birra, e há uma reação tipo, assim não falo contigo, assim não gosto de ti, ou batemos, ou colocamos de castigo. Estas expressões que significam amor como moeda de troca, amor como uma ferramenta de manipulação comportamental. Acho que nestas situações ninguém se sente merecedor o suficiente. Mais uma coisa que cria muita instabilidade emocional é dizer ao outro tu não tens razão para te sentires assim, né? Ou eu não mereço que tu te sintas assim, né? Porque isso causa... a criança começa lentamente a deixar de confiar nas suas emoções e a sentir-se inadequada. Uma pessoa... O que o meu pai me está a dizer é que eu não me devia sentir assim. Quer dizer, que uma pessoa mais adequada sentir-se diferente daquilo que eu sinto. E é tudo aquilo que faz com que comunica que o outro tem que se comportar, e estar e ser de uma certa forma para poder pertencer. E se não se comporta dessa forma, das normas que os pais da família, por exemplo, definiram, é excluída, não é? Ou é castigada. A exclusão de qualquer coisa que seja... é uma boa forma de criar estas sensações de insuficiência, que às vezes pode ser uma exclusão de tu não tens idade para participar nesta conversa, né? Tu não te metas nisto porque tu não percebes nada, mas pode ser uma exclusão também de estás-te a portar mal, sai da mesa, né? Ou vai para o teu quarto. Estas exclusões, claro que criam sensações de eu não sou suficiente e eu não mereço estar aqui. Claro, claro.
Claro que todos nós, de alguma forma, temos esta forma de interagir com os nossos filhos, que é um bocado... que não... Se acontece todos os dias, na maior parte das interações, não haveria a possibilidade de criar alguma estabilidade emocional, neste sentido que estamos a falar. Acontecendo pontualmente, e vai acontecer, não é? Porque todos nós carregamos este tipo de comportamento na nossa bagagem, mas temos de ir diminuindo. Não é? Isso é criar aqui esta mudança que estamos aqui a falar também. Sim, acho que não é por teres uma situação, 2 situações, 3 situações, 10 situações em que não conseguiste fazer as práticas da parentalidade consciente, que acabaste de criar um ambiente emocionalmente desequilibrado para o teu filho. É quando isto é o teu modo habitual. E quando não há um momento de reconexão a seguir, diria eu. Né? Porque há um conflito e nós pais não estamos a conseguir assumir responsabilidade pelas nossas emoções e necessidades, que é normalmente a razão porque recorremos ao castigo ou começamos a gritar ou até batemos. Batemos, nem posso dizer, mas sim, se bate. Porque não conseguimos assumir essa responsabilidade. Mas há sempre um momento a seguir, não é? Há sempre um momento a seguir onde eu posso recuperar aquilo que foi perdido naquele momento. Se existirem esses momentos, nós podemos continuar a criar essa estabilidade. Se não há esses momentos e se os outros momentos forem dominantes, então não é? E mesmo podem também haver poucos momentos, mas nunca reconexão. Isso também tem muitas consequências na vida emocional de uma criança, adolescente, adulto. Nós aqui estávamos a falar quando eu há pouco disse que isto eram más notícias e ao mesmo tempo talvez não fossem assim. Podiam ser más, mas não eram notícias definitivas. E falamos aqui de 2 coisas. Agora estamos a explorar assim, a segunda parte, que é nós podemos ativamente contribuir para que os nossos filhos, e não só os nossos filhos, porque nós também contribuímos para esta estabilidade emocional dos nossos alunos, não é? Ou das outras crianças com que nós lidamos, os filhos dos nossos vizinhos, com que de vez em quando falamos um pouco. Não é só estritamente as crianças com que tu tens mais contacto, aquelas que estão na tua casa, não é? Nós podemos contribuir de muitas formas diferentes para criar esta estabilidade emocional para os outros também. Treinadores, não é? Com as crianças são muito importantes para ajudar a criar esta estabilidade emocional, etc, etc. Mas também havia aquela primeira linha que é muito importante, que tem a ver comigo, que é quando eu ganho consciência que eu não tive esta estabilidade emocional. E estou a ouvir aqui o Pedro e a mim a falar, ou ouço outras pessoas a falar sobre isto, a falar sobre vínculo, a falar sobre experiências traumáticas, a falar sobre aprendizagens emocionais que eu fiz durante a infância e a juventude e que agora estão muito presentes na vida adulta. E agora o que é que eu faço com isto? Como é que eu posso criar aqui também um processo de cura? No fundo é um processo de cura, em que eu agora, na idade adulta, eu consigo ficar consciente que estas aprendizagens não foram, embora tenham sido feitas por mim, elas não foram da minha responsabilidade, porque eu era uma criança, não é? Que estava a aprender a lidar com a vida e com as pessoas e com o mundo, não é? E criar uma aprendizagem onde eu aprendi, por exemplo, que não posso confiar nas outras pessoas, ou os meus sentimentos não têm valor, ou não posso expor aquilo que eu realmente quero, porque me diziam que eu tinha que estar caladinho e fazer o que me mandavam. Não posso vulnerabilizar. Não posso vulnerabilizar, porque isso é perigoso, enfraquece-me, não é? Se calhar cresci numa família onde aprendi, por exemplo, que as relações românticas incluem violência e agressividade verbal e às vezes até física, não é? E agora isso está presente aqui na minha vida e eu às vezes quero progredir com a minha vida, quero ter relacionamentos, quero crescer na minha carreira, sobretudo quero me sentir bem e há aqui uns entraves, não é? E numa primeira fase eu não tenho noção disto, porque eu acho que não há entraves, a vida é que é o entrave, os outros são entrave, é assim para todos. Só que, em princípio, se estou a ouvir este podcast,
já passei essa fase, né? Já entrei na fase do, ok, há aqui aprendizagens que eu fiz e agora o que é que eu faço com isto? É a fase do incompetente consciente. Sim, é a fase em que eu sei que não sei fazer algumas coisas ou que sei fazer algumas coisas, mas com muito custo. Por exemplo, para eu confiar em alguém, por causa das aprendizagens que fiz no passado, eu tenho que ter aqui um processo muito de me convencer, de perceber que conto histórias acerca do outro e que essas histórias são só minhas, etc, etc. Mas isto, deste privilégio que estamos a falar, não é? Do privilégio de ter crescido num ambiente emocionalmente estável, também vem uma série de... Quando tornamos isto consciente, vem o privilégio de ter feito uma série de aprendizagens também, não é? Certo. O privilégio de realmente entender, ter isto bem integrado, que eu é que sou responsável pelas minhas emoções, não é? Tu não és responsável pelas minhas emoções. Pode ser o gatilho mas a responsabilidade é minha. De perceber isso é sentir-se empoderado. É um privilégio brutal. É um grande privilégio. Só assim é que tu consegues realmente exercitar o teu poder pessoal. Não é? E acho que, aliás, essa frase que tu disseste agora ajuda-nos a entender porque é que este é talvez o maior dos privilégios. Sendo que é um privilégio que pode ser conquistado. Não é? Porque tu podes aprender isto. Não é? Só que é um privilégio não teres que fazer um grande trabalho interno e não teres que fazer terapia para chegar lá. E precisares de ajuda para chegar lá. Mas de uma forma ou de outra há a possibilidade de chegar lá. Mesmo que sempre com... É como tu podes avançar, mas há sempre ali alguma coisa que parece que te puxa um bocadinho ou que te faz andar um pouco mais lento. E podes chegar lá. Sim, porque... Essa é tão giro com como tu estavas a dizer há bocado, não é? Porque a maior parte dos privilégios podemos só influenciar a forma como o ambiente se relaciona com aquilo que é um desprivilégio para mim. Não posso mudar o facto de não ter o privilégio. Certo. Não é? Até porque os outros privilégios, os privilégios da ausência deles têm muito a ver com a forma como os outros olham para ti. Certo. Não é? Por exemplo, tu falaste, sei lá, o desprivilégio que eu posso sentir por causa da minha orientação sexual ou por causa, por exemplo, da forma como eu decidi organizar as minhas relações românticas. Eu posso sentir um desprivilégio porque não está de acordo com a norma. Não é? Mas isso tem a ver com... Ok, eu sinto-me ok. Não me sinto ok é com a forma como as outras pessoas julgam isso. Agora, este desprivilégio de eu me sentir insuficiente, de eu me sentir incapaz, de eu me sentir não merecedor por causa da falta de estabilidade emocional, é um desprivilégio que se eu conseguir ultrapassar, não interessa o que os outros acham sobre isso, Exato. porque eu passo-me a sentir bem. E percebo e consigo assumir essa responsabilidade pelo que é meu e perceber o que é dos outros, não é? Certo. Tal como eu sei quais são as minhas emoções em relação a certa situação, eu consigo perceber o que desperta essas emoções e consigo perceber que necessidades é que estão por detrás. E fico, de repente, com uma possibilidade de escolher estratégias para me sentir diferente. Se eu achar que é só da responsabilidade do outro, que é o Pedro que está a fazer não sei o quê, que faz com que eu me sinta de determinada forma, as minhas escolhas ficam muito limitadas em relação às estratégias, não é? E esse é que é o privilégio aqui, também o que esse privilégio significa, assim, um campo de vida muito maior. Não é? O campo onde eu vivo a minha vida é maior do que alguém que não tem isso. Sim, é muito mais amplo. E acho que aqui estamos num daqueles campos onde não vale mesmo a pena alimentar falsas ilusões. Porque uma das propostas que algumas abordagens ou algumas pessoas no mundo do desenvolvimento pessoal fazem tu podes mudar isto, não é? Tu tens esse poder, tu tens essa responsabilidade, decide mudar agora e tu podes mudar isto. Isso eu acho que é uma ilusão, porque este desprivilégio é uma coisa séria e muito profunda, não é? É muito profunda, não é uma coisa que eu possa simplesmente agora dizer pronto, a partir de agora eu sei que sou merecedor. Claro que há momentos onde nós podemos ter assim
podemos ter uma transformação profunda, onde nós sentimos com muita intensidade, temos o chamado insight, não é? De repente ganha um sentido enorme. Sendo que muitas vezes esse sentido é intelectual. Eu intelectualmente entendo, uau, claro que eu sou merecedor, claro que eu sou suficiente. Uau, que patetice eu não conseguir acreditar nisto com toda a minha força, claro. Só que mesmo assim as manifestações inconscientes vão continuar a acontecer, não é? A forma como eu reajo a alguém que fala alto comigo, ou alguém que me diz que tu não vais conseguir, ou o facto de eu achar que aquela pessoa preteriu-me, preferiu outra pessoa a mim, e entra outra vez em ação estes jogos. E é uma ilusão fazer de conta que estes jogos desaparecem de um momento para o outro, não é? Eles são muito profundos, eles ajudaram a moldar aquilo que nós poderíamos chamar da nossa identidade, às vezes. E, portanto, isto que nós estamos a propor aqui é que é possível ganhar consciência e é possível começar a orientar a nossa atenção numa direção diferente. E é possível, às vezes com a ajuda de profissionais, com a ajuda, às vezes, de um bom livro de autoajuda, não é? Às vezes é possível nós começarmos a ganhar aqui, a trilhar uns caminhos diferentes, a percorrer uns caminhos... Sim, e a razão porque é importante perceber também que há, como nós falamos antes, é como... a linha de partida, nós não começamos todos na mesma linha de partida. De todo. Alguns começam muito à nossa frente e outros começam atrás. O que interessa, na realidade, é o meu ponto de partida. O teu, certo. Não o teu, nem o da Rita ou do João. Porque uns começam à frente e outros atrás, mas na realidade não estão a correr uns contra os outros. Não é para chegar à frente de ninguém. Não é para chegar à frente de ninguém. Mas termos consciência de que podemos refletir sobre isso, existe aqui um privilégio ou não, isso serve também para, neste processo, podemos praticar um bocadinho a autocompaixão, não é? Perceber assim, ok, eu não tive esse privilégio de vir de uma família com essa estabilidade emocional, é por isso que custa mais um bocado, ou muito mais, não é? E está ok, se calhar eu preciso mais ajuda, mas é mais fácil para a Maria do que para mim, tudo bem. Não é? Mas é o meu ponto de partida e a minha intenção, não é? Que realmente conta. Até porque este privilégio ou a falta dele tem muito a ver com o meu mundo interno, não é? E a transformação que vai acontecer inicialmente será puramente interna. E acho que aqui o propósito da nossa conversa foi colocar aqui a atenção. Há uma metáfora que a mim me ajuda muito e com a qual eu lido habitualmente. Como eu gosto de correr à beira-mar e aqui na Zona Norte é muito comum haver vento precisamente de norte para sul, eu normalmente corro primeiro na direção norte, ou seja, primeiro corro contra o vento e depois dou meia volta e corro na direção sul. Ou seja, a minha experiência normal é levar primeiro com o vento de frente, ou seja, primeiro com o desprivilégio, e depois, quando vir, normalmente também já estou um pouco mais cansado, quer dizer que à volta para cá é um bocadinho mais fácil, mas ao mesmo tempo estou cansado. Mas às vezes acontece, o que não é muito habitual, mas às vezes o vento está ao contrário. E então, eu às vezes, quando tu tens o vento pelas costas, tu nem sempre sentes que está vento. Quando tens o vento pela frente, sentes. E esta é uma metáfora muito engraçada, que é ir a correr, olhar para o relógio e dizer, hoje estou a correr um pouco mais, hoje estou aqui numa grande forte, hoje estou forte, hoje estou a fazer abaixo do tempo que a treinadora me deu para o treino e não sei o quê. E depois chegar a meio, virar ao contrário, eu estava com o vento pelas costas e nem me tinha percebido. E eu acho que esta conversa também serve para nós às vezes entendermos que em relação a algumas coisas nós podemos estar com o vento pelas costas e podemos estar a ser muito duros a julgar a pessoa que está a correr com o vento pela frente, não é? E eu acho que isto, claro que isto também tem uma dimensão quase política, não é? Porque é a forma como nós olhamos para os outros e para a sociedade. Nós às vezes podemos ser muito duros a julgar quem não tem o nosso privilégio e dizer, se a pessoa quisesse mesmo, ela conseguia. E nós também podemos Ela tem que trabalhar. Ela tem que trabalhar, ou tem que trabalhar em si. Neste caso, aqui estamos a olhar mais para questões internas,
mas vemos alguém, por exemplo, que está a lidar com imensas dificuldades ao nível da autoestima, a pessoa tem dificuldade, nós vamos dizer, pá, se a pessoa quisesse mesmo, começava a gostar dela agora, não é? Sim. Fazia umas cenas de autocuidado, ia ao spa, ela é tão gira, não sei o quê. e começava a acordar cedo, ia fazer começava a correr, ia tomar água com limão e a respirar, que isso passava, não é? E às vezes isto é tão injusto fazer esta avaliação, porque é a mesma coisa que estar a correr com um vento fortíssimo pelas costas e estar a julgar a pessoa que está ali com muita dificuldade a levar com o vento pela frente. E acho que aquilo que nós temos procurado aqui também trazer muitas vezes para o podcast é esta ideia de que o desenvolvimento pessoal é sobre cada um de nós e que cada um está aqui no seu caminho e que nós podemos ter muita compaixão em relação ao caminho dos outros e podemos ficar gratos, agradecer o facto de termos alguns privilégios, não é? E podemos reconhecer quando eles não estão presentes, não é? E tomar como tu propuseste, independentemente de até agora eu ter ou não usufruído um privilégio, e este é o meu ponto atual, a pergunta é muito o que é que eu quero fazer daqui para a frente, mas perceber que mesmo daqui para a frente continuará provavelmente a ser afetado por a presença ou não deste privilégio, não é? E quando eu faço a minha parte, né? Quando eu posso, estávamos a falar de construir, no fundo, o meu próprio privilégio e passar isso como um legado, não é? Que não há melhor legado do que isso para passarmos para quem tem filhos e quem quer ter filhos. Esse legado é muito mais importante do que heranças de casas e de dinheiro e de não sei quê. Por isso é que este é o grande privilégio, não é? Se alguém me perguntar, não é? Se eu ficava mais satisfeito e me sentia mais realizado e achava que tinha feito um melhor trabalho a facilitar a vida dos meus filhos, entregando-lhes um ambiente de estabilidade emocional e 0 euros, ou até deixando-lhes algumas dívidas, versus ter um ambiente onde não há estabilidade emocional, mas posso-lhes deixar milhões, não há dúvidas. Não há qualquer dúvida sobre o que é melhor. Aliás, por isso é que, olha, nós começamos agora a ver uma série que a nossa filha nos recomendou, não é? Com a história habitual. Como é que se chama a série? Succession. Sim, Sim. família aparentemente com todas as condições e mais algumas e pessoas emocionalmente destroçadas. 0 privilegiados em termos de estabilidade emocional. 0 privilegiados em termos de estabilidade emocional. Pensei que tinhas dito habilidade, o que também era adequado, como 0 de habilidade emocional. Sim, não é? sim. E ainda bem que nós agora estou a falar aqui desta comunidade que se liga a este podcast e se liga a outras abordagens que têm a mesma orientação, ainda bem que nós estamos focados nisso, que é para podermos, se tivermos o privilégio, reconhecê-lo, se não tivermos o privilégio, criarmos o privilégio para nós e para os outros. Eu acho que isso é uma bela de uma intenção, não é? Sim. Certo? Sim. Então, a intenção deste podcast é de criar privilégios? A intenção deste podcast é de criar promover privilégios. Porque este privilégio, se estivesse ao alcance de todos, ele deixaria de ser um privilégio, não é? Tal como todos os outros privilégios. Se toda a gente tiver as mesmas condições, deixas de falar em privilégio e falas só em até assim. E que bom que isso possa ser cada vez mais uma realidade para mais e mais pessoas. É isso que... Acho que este podcast também existe para isso, não é? Parece-me bem. Bom. Gostei muito de falar contigo. Obrigada, agora já posso seguir com as tarefas restantes do dia aqui de coração cheio e com a minha intenção mais alinhada e organizada. Sim. Obrigada pelas mensagens todas que temos recebido estes últimos tempos. É sempre muito, muito bom saber de quem nos está a ouvir. Lembrem-se de fazer um screenshot e partilhar nas redes sociais e tagar-nos. Nós até muitas vezes repartilhamos porque é muito fixe perceber isso. Sim. O podcast tem voltado a estar no top da área de ensino e educação, que é muito bom. Quer dizer que mais e mais pessoas estão a ouvir-nos e isso é mesmo espetacular. E isso também acontece porque vocês partilham. É isso. Obrigado. Obrigada. Assim dão-nos um privilégio grande com essa partilha. Chegar a cada vez mais pessoas. Isso, sim. Obrigada, Pedro. Obrigado.